Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar nessa noite pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus, Senhor Jesus. Nessa noite, meu Pai, que não seja eu aqui, Deus, a mulher falando da minha vida, do meu ego, do meu orgulho, Senhor, das minhas feridas, das minhas decepções, mas que seja o Senhor aqui no altar da sua casa, Pai. Que o Senhor acampa na frente da igreja o anjo Miguel, Pai, com a espada de luz, com a espada de fogo. Não permita que nada roube, meu Deus, a comunhão da pregação conosco agora. Coloca a tua graça dentro da congregação. Coloca teus anjos aqui, Senhor, junto conosco nessa noite, Pai. Aqui no altar da sua casa, traz tua graça, tua unção, teu poder. Nessa noite eu proíbo a ação de Satanás, Pai. Toda ação do inimigo é proibida neste culto, Pai. Toda maldição é quebrada agora. Pela autoridade do seu nome agora eu cancelo todo mal. E eu declaro agora aos principados, aos demônios, às legiões, às potestades, os príncipes das trevas em regiões celestes. Vai batendo em retirada nessa noite todo o mal agora. Vai vir no poder do Espírito Santo. Entra aqui na tua casa, no altar, o poder da palavra. Tu és o mestre, tu és o dono da sabedoria. Vem com a unção da palavra sobre este lugar agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Rebiandere, andar, abre a febre, alabre a sobre, andar, abre a chebre, andar, abre a sei. Vem Espírito Santo, rebianda, labachore, manda, labasteia. Toma nós agora, tua igreja. Toma o corpo das tuas filhas, alma. Toma o Espírito. Vem com a unção do alto céus agora. Vem sobre a igreja. Envia os anjos diante da tua face para este lugar. Vai mudando a atmosfera agora. Vai entrando a atmosfera de graça, a atmosfera do avivamento. Alabaxebrianda, alabria seca, alabassuria. Oh glória, vai nos usando aqui agora, Espírito de Deus. Aleluia, vai nos enchendo. Enche nós de fé, enche nós de graça. Que nós venhamos passar essa porta para nossas casas, oh Deus, cheia. Enche nós, vem Espírito de Deus. Vem na palavra. Enquanto eu prego, entre em nós. Arabacam, arabaxeba, labadarabacega. Rebiandelebria, surimicam, remandagachoria. Vem, Senhor, enquanto eu prego cura, enquanto eu prego liberta, enquanto eu prego batiza com o Espírito Santo, enquanto eu prego renova, enquanto eu prego transforma, enquanto eu prego visita. Enquanto eu prego move as águas. Oh Espírito Santo de Deus, vai trabalhando nessa noite pela palavra. Confirma sinais, quebra cadeias. Toda maldição agora é quebrada pela palavra. Aleluia, que o poder da palavra passe agora. Passe, meu Pai, aonde a minha voz vai entrar. Aonde vai entrar, entra a palavra, entra a vida, entra o Pai, entra o Filho, entra o Espírito Santo, entra Deus anjo dando livramento, dando vitória. Alabaxebre, andarabia séria. Oh, alabaxou, mandagaséria. Nós já te glorificamos, nós já te louvamos, nós já te exaltamos, porque nós cremos no avivamento, nós cremos no poder das suas palavras, Pai, em nome de Jesus. Oh glória, no sangue de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, glória, glória, glória. Estamos na série aprendendo com as mulheres da Bíblia. Estamos gravando nossa live para o meu canal agora, do YouTube. Que os irmãos que assistem nossas lives inscrevem no nosso canal para ajudar nós, incentivar nós cada vez mais e mais a pregar a palavra do Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe.
Estamos hoje na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Nós vamos falar de uma grande mulher de fé e de atitude que foi Raabe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2, onde está a história de Raabe. Louvado seja o Pai. Josué capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Siti a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra e a Jericó. Fora, pois, e entrara na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormira ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó Raabe, dizendo: tirai fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram, idem após deles, depressa, porque vos alcançarei. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão, até os vales, fechou-se a porta, havendo saído os que iam após dele. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor de vós caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saía do Egito, e que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que está além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Então nós vemos aqui a história de Raabe. Raabe, uma mulher improvável, uma prostituta. A Bíblia fala que esta prostituta, que vem da linhagem de Cão, filho de Noé, aquele que viu Noé nu e Noé o amaldiçoou, e toda a descendência desse povo aqui que estava em Jericó era um povo dessa descendência, era um povo idólatra, um povo que praticava coisas erradas. E Raabe, ela era dessa linhagem, dos povos que fazia culto, que até oferecia criança em sacrifício, prostituição. E a Bíblia vai dizer que dentro de uma cidade, Deus vai escolher uma prostituta. Porque Raabe, ela era prostituta, mas no coração dela, ela tinha fé. E muitas vezes nós vemos também as pessoas aí fora, nós não devemos julgar a prostituta, a qualquer pessoa, porque nós não sabemos a fé daquela pessoa. E nós sabemos que a fé faz a pessoa mudar de vida. Quando uma pessoa tem fé na palavra de Deus, se ela pôr a fé em prática, ela pode ser uma adúltera, uma prostituta, o que for, ela muda aquele caráter.
ela muda aquela vida. E Raabe, ela era dessa linhagem. Mas quando Raabe, ela viu que agora estava chegando o fim da vida dela, e o fim de Jericó, toda a cidade de Jericó, porque estava vindo Josué, guerreiro, valente, e Josué estava vindo para possuir, destruir com aquele povo, com aquela vida que estava em Jericó. Quando ela percebe que Josué enviou 2 homens para espiar secretamente a terra, e quando ele foi observar a terra, eles foram e entraram na casa desta prostituta. Deus escolheu a casa dela, porque Deus sabia da fé desta mulher, que ela estava na escravidão, porque ela não tinha ainda uma oportunidade. Mas agora Raabe estava tendo a oportunidade. Da mesma forma é os dias de hoje. A palavra de Deus é a oportunidade para qualquer pecador. O que levanta qualquer pecador é escutar a palavra e obedecer. Sair de cima do muro. Nós vemos que Deus está dando a oportunidade para a humanidade através da palavra. Aquele rico, quando morreu, ali Abraão disse para ele: lá na terra tem os profetas e a lei. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos salva, é a palavra que traz vida. Então nessa noite, não importa o pecado, a forma que você se encontra, o que você não pode ficar passando tempo em cima do muro, perdendo tempo, porque a palavra está sendo pregada. Mas um dia a sua vez vai passar. Um dia a minha vez vai passar. Um dia vai ser o último dia que eu vou ouvir uma pregação. Um dia vai ser o último dia que as irmãs vão ouvir uma pregação. Um dia vai ser o último dia que você vai ver Jesus batendo em sua porta. Então, enquanto ele bate na tua porta, sai de cima do muro do pecado, sai de cima da prostituição, sai das drogas, sai da bebida, sai do engano, sai da religiosidade. Aleluia! Que nessa noite Deus venha levantar outras Raabe. Oh, glória a Deus, aleluia! Aquela mulher que foi uma mulher posicionada. Quais são as lições que nós estamos aprendendo com Raabe nessa noite? Raabe, uma prostituta, mas uma mulher de fé, uma mulher de atitude. Aleluia! Nós temos que ter fé. E fé, ela exige atitude e a prática das boas obras. Quem tem fé sai do pecado. Quem tem fé sai da dúvida. Quem tem fé sai da sujeira. Quem tem fé, ele muda de vida. Aleluia! Porque a palavra vai dizer que não adianta ter fé e não ter as boas obras. Então Raabe, agora que os espias entram na casa dela, ela vai começar a viver a fé, porque agora chegou a hora dela. E Deus escolheu uma prostituta, cujo nome era Raabe, e os espias dormiram ali. Então nós vemos que Deus não tem preconceito do pecador. Deus só não quer o seu pecado, mas Deus te ama. Deus te ama sendo adúltera como a samaritana, como Zaqueu, o ladrão. Deus amou aquele ladrão na cruz. Deus amou Raabe. E Deus escolhe da maneira que Ele querer. E Ele escolheu que eles iam entrar na casa daquela prostituta e dormiram lá. E não importou com o que o povo pensava. Muitos ali julgavam Raabe. Pensou que Raabe estava tendo um programa com aqueles homens. Mas não era programa,
Era Deus que ia tirar Raabe. Era Deus que estava entrando para dar o aviso que Jericó seria destruído. E o aviso de hoje é a palavra. A palavra está aí sendo pregada nas igrejas grandes, médias e pequenas. Em cada esquina, aleluia, há uma igreja pregando que Jesus também vai vir tirar o povo dele dessa terra. Jesus vai vir tirar a noiva dessa terra de pecado, dessa terra de maldição. Aleluia! É tempo de eu e você dar ouvido à voz de Deus. Ou nós está agora, ou um dia nós vai chorar lágrimas de sangue pela palavra. E a palavra vai dizer que Raabe não era boba. Pelo que o rei de Jericó enviou o rei de Jericó a Raabe dizendo: tira fora os homens que vieram a ti. E entrou na casa de Raabe procurando pelos homens. Porém aquela mulher escondeu aqueles homens. Raabe pôs os homens certos dentro da sua casa e fechou as portas. Nós tiramos a segunda lição. Dentro da minha casa e da sua tem que ser colocado gente de fé, gente certa. Quantas vezes, irmão e irmã, eu e você abre a porta da nossa casa pra gente incrédula, pra gente que não tem fé, pra gente que não pode nos levantar. Mas vamos ver aí, se nós põe uma pessoa derrotada dentro da nossa casa, nós vai pegar o espírito de derrota. Mas quando nós põe um homem ou uma mulher de fé, nós vai levantar. Raabe pôs homem de Deus e ela vai ter uma vida de Deus. Então, irmão, tua casa ela é sagrada. Minha casa ela é sagrada. Do portão da tua casa para dentro não é qualquer um que pode entrar. É gente certa, é gente que não vive em cima do muro, é gente de fé e de atitude para te abençoar cada vez mais, porque o tipo da companhia que você anda, você vai pro buraco junto com aquela companhia. Mas se for uma companhia boa, você vai levantando junto com aquela companhia. Então Raabe põe 2 homens de Deus, e ali vem os homens entrando na casa dela querendo saber se ela escondeu. Mas ela foi fiel. A partir do momento que ela coloca aqueles homens de Deus, ela é fiel aos homens de Deus. Ela não trai os homens de Deus. Ela não denuncia para o rei de Jericó que os homens de Deus estão ali dentro da casa dela. Ela é fiel a Josué e aos seus homens. E assim também, irmão, nós devemos ser fiel à nossa igreja, à nossa liderança, ser fiel ao corpo de Cristo, ser fiel aos irmãos e às irmãs, porque muitas vezes nós não somos fiéis por trás dos irmãos da igreja e do líder. Mas olha o exemplo de quem tem fé, olha o exemplo de quem arrependeu. Olha o exemplo de Raabe. Raabe não denuncia, ela esconde, ela protege. Assim é eu e você. Nós devemos proteger nossa fé, falar bem da nossa igreja, dos nossos irmãos lá fora, para os inimigos. Porque agora ela não fala mal dos homens de Deus para os da linha do inimigo. Ela o protege, ela cuida. E quando Deus nos tira do mundo, que Ele traz para a casa dele, é para isso. É para ter união, como o Salmo 133 fala. É qual banho suave é que os irmãos da igreja vivem em união com o outro. Protege a integridade um do outro. Não ser falso com os irmãos lá fora, mas falar bem das irmãs, dos irmãos, daquela igreja que congrega. Quando estiver na frente de outro irmão, de outro ministério, falar bem, não trair. Nós vemos que uma pessoa que tem fé e atitude é desse jeito. E aí ela esconde, ela protege. E ela vai e ensina o caminho errado para os inimigos. Ela foi e falou: foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão, até os val, fechou-se a porta, havendo saído os que iam após dele.
Antes que eles dormissem, ela subiu eles sobre o telhado, ela o protegeu. Foi a segunda atitude. Ela era de fé e ela tinha uma atitude de Deus, por isso que ela foi escolhida. E aí ela subiu os homens para cima, lá da casa dela, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós quando saía do Egito, e que fizeste os 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que está da além do Jordão, os quais destruíste. Então Raabe, mesmo sendo prostituta, mesmo Jericó sendo idólatra, uma cidade amaldiçoada, que vai ser agora por Josué, Raabe ouviu o que Deus fez na vida dos israelitas. E ela diz que o coração dela estremecia agora. Por isso nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque nós pregando as prostitutas ovos que estão no vício ovo, nós não devemos parar de pregar. Porque a palavra ela vai. E ela vai na vida de quem é salvo e quem não é salvo. Então ela escutou. Por isso que ela vai abrir o coração. Porque a fé, ela é uma semente. Muitas vezes nós ouvimos e não muda a vida naquela hora. Mas no dia do aperto, no dia da guerra, no dia da luta, no dia do confronto, ali que aquela pessoa vê que não tem como ela correr, ou ela se entrega ou ela morre, aquela palavra dá fruto. É assim que acontece com Raabe. Então muitas vezes nós falamos: eu não vou ficar pregando não. Eu prego, ele não sai da idolatria. Eu prego, ela não sai das drogas. Eu prego, ela não sai da bebida. Mas continue pregando. Porque quem está ouvindo, um dia vai chegar para ele. Ou ele muda naquela hora, entrega a vida para Deus, ou ele vai ser destruído. Então Raabe agora, ela disse que ouviu e viu tudo o que Deus fez. Então não tinha mais como ela correr e voltar para a prostituição e viver da maneira do povo errado. Ou ela se encaixa na palavra agora e se liberta e salva, ou ela vai ser destruída. Aleluia. E assim será com todo ser humano nessa terra. Ou você se rende para a palavra, ou um dia você vai ter que prostrar diante de Jesus. E triste é ser prostrar diante de Jesus na eternidade. E não ter essa chance que Raabe teve. Aleluia! Muitos hoje têm ouvido a voz de Deus, mas têm endurecido o coração. Muitos têm ouvido a voz de Deus e não têm saído em cima do muro. Mas Raabe vai sair em cima do muro. A casa de Raabe era de cima do muro, mas ela vai sair do muro espiritual. Ela não vai pôr impedimento, ela não vai pôr obstáculo. E ela disse: no ouvindo isso desmaiou o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Alabaxeira mandarabacei. Que eu e você, irmão, venha ser esses homens e essas mulheres que estavam do lado de Josué, que eram homens e mulheres sinceros e verdadeiros, que quando pisou o pé ali em Jericó já pisou determinado, já vem determinado espiar a terra, porque já vem com a ordem de Josué que aquele lugar ia ser destruído. Que eu e você venha ter o Espírito Santo, para quando as pessoas nos ouvir, ela vinha dizer: esse Deus que tu serve é um Deus que comanda o céu, é o Deus que comanda com a terra.
terra, para que nós venha ter essa unção, aleluia, para que almas que chegarem à nossa vida, as nossas palavras, venham sair de cima do muro. Oh, aleluia, levante sua mão nessa noite, vai recebendo a graça que estava nos espia. Aleluia, eu profetizo na minha vida, na vida de vocês da igreja, que nós teremos esse poder, aleluia, essa água da vida, essa graça em que os pecadores, quando olhar nos nossos olhos, vai sair das drogas, vai sair da bebida, vai sair da prostituição, vai sair da pornografia, vai sair da maldade, que o Deus de Josué, o Espírito Santo, é o Deus que faz presente aqui agora. Orebianda labachobarabarai. Oh Senhor, aquele Deus que fez com que Raabe confessasse, o Deus de vocês é o Deus que comanda, aleluia, com a terra e com o céu, aleluia. E não tinha mais como aquela mulher recuar, ou se entrega ou vai ser destruída. Aleluia. Uma mulher de fé, uma mulher de atitude. O 12. Agora, pois, jurai-me-vos pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo. Raabe, ela honrou o princípio da palavra. Ela não pensou só nela. Ela pensou no pai, na mãe e na família dela. E ela disse: assim como eu escondi vocês, eu fui bom com vocês, eu também peço que jura a mim que vocês não vai destruir a vida da minha família, mesmo sendo uma prostituta, mas ainda guardava o princípio de honrar pai e mãe e sua família, porque nós somos do Evangelho. A Bíblia diz: se nós não amarmos que é nós, como que nós vamos amar os irmãos da igreja? O primeiro ministério, irmão, está dentro de sua casa. A Bíblia diz que quem não sabe cuidar da família, não sabe cuidar da igreja. Por isso nós vemos que muitas vezes você pega uma pessoa na igreja e põe como obreiro e obreira. Aí você começa a ver que aquela irmã dá patada nos irmãos, machuca os irmãos. Quando você vai ver, irmão, é lá dentro da casa. Não tem princípio. Não respeita pai e mãe. Não respeita a família. Não respeita. Então, Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela disse, ela não quis só a salvação dela, mas ela disse para Josué, para os espias de Josué: de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrarei as vossas vidas de morte. Então ela pediu, que ela queria ver a família dela junto com ela salva. E assim nós temos que ser, nós temos que querer que nossa família também se salva, que eles também alcancem, orar por eles, colocar eles nas mãos de Deus, para que Deus possa libertar, transformar, e não querer só para nós, mas para nossa família também. Então aqueles homens no 14 respondeu: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciar esse nosso negócio, será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro, mas ela saiu do muro. Ela não pôs mais impedimento para Deus. Eu sou prostituta, eu estou suja, eu não quero que me usa. Ela ajudou
aqueles homens, saiu de cima do muro e ficou aguardando o dia em que Josué vem para destruir Jericó. E assim, meu irmão, minha irmã, tem que ser sua vida. Você tem que sair do muro. Você tem que unir a uma missão aqui na terra. Raabe une a Josué e aos espias. Você tem que sair do pecado, ir para uma igreja, congregar de verdade, servir a Deus de verdade e lutar para que sua família saia também da maldição. E lutar para que outras vidas sejam salvas. A nossa vida aqui na terra é essa. Nós está aqui é de passagem. Nós não está aqui para ficar pegado nem droga, nem bebida, nem cigarro, nem adultério, nem riqueza. Deus, Ele está na terra, é para dar para nós uma salvação. Então Raabe não apegou mais no vício, Raabe não ficou mais preocupada em prazer sexual. Ela agora une, aleluia, Josué e seus espias, e ela quer ver também sua casa salva e liberta. Por isso que essa é uma grande mulher de Deus, mulher de fé, mulher de atitude, porque ela deixou, ela posicionou, aleluia, ela renunciou, porque a fé é posicionamento, a fé é deixar o mundo, os prazeres, a vaidade, a mentira, a riqueza, o engano e se posicionar juntamente com aqueles que estão, aleluia, desbravando o reino de Deus. E eis que vindo nós à terra, atará esse cordão de fio vermelho na janela, por onde nos fizeste descer. Recolherá em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue será sobre a sua cabeça. O 19, não seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça. Se nele puser a mão, porém tu denunciar este nosso negócio, seremos desabrigados do teu juramento que nos fizer jurar. E ela diz, conforme as vossas palavras, assim seja então. Os despiu e eles foram, e ela atou um cordão de escarlata à janela, um cordão vermelho. Sabe o que significa esse cordão? O sangue de Jesus. Aleluia. Sobre aquela cidade tinha um cordão vermelho para mostrar que ali naquela casa, aleluia, tinha uma mulher de fé, que ali naquela casa tinha uma mulher de renúncia, que deixou o mundo, que saiu de cima do muro, e agora ela aceita a salvação, ela aceita o sangue de Jesus, aleluia, ela e a casa dela, onde a palavra de Deus fala hoje em dia, que nós devemos ter o sangue sobre as nossas portas da nossa casa, e o sangue será para proteger nós e a nossa família. Toda família tem uma estrutura. Raabe é a estrutura da casa dela. Começou a obra nela. Depois vem para a família dela. Você também nessa noite pode ser uma estrutura na tua casa. Aleluia. E ali Raabe colocou na janela aquele cordão vermelho que representava o sangue de Jesus. Porque aonde entra o sangue de Jesus, ali tem proteção. Aonde entra o sangue de Jesus, o anjo da morte só pode tocar se Jesus permitir. Aleluia. A nossa segurança nessa terra é o sangue do Cordeiro. Aleluia. Porque quando Jesus olha para minha casa e olha para a tua casa, que ele vê o sangue de Jesus sobre aquela casa, ali tem proteção, ali tem livramento, ali tem fé, ali tem vida. Aleluia. Então nessa noite que eu e você venha cada dia estar debaixo da cobertura do poderoso sangue de Jesus. É o sangue que tira o pecado, é o sangue que dá livramento, é o sangue que dá proteção. Aleluia. E a palavra vai dizer que aqueles homens, assim aqueles dois homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo
tudo quanto lhe aconteceu. Disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra às nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então Raabe, uma mulher improvável, uma prostituta, agora ela entra na história da fé, porque Raabe saiu do muro, Raabe escondeu os espias, Raabe creu, Raabe fez o juramento de não denunciar homens. Raabe busca ali princípio que ele salve sua família quando ele voltar. Raabe põe a marca, aleluia, do sangue na sua janela, e Raabe agora ela está esperando Josué vir para destruir Jericó. É assim que eu e você tem que estar nessa terra, esperando a volta de Jesus, porque um dia os anjos vão tocar as trombetas nos 4 cantos da terra, e o Senhor vai, aleluia, pegar todos os seus escolhidos que estiver nos 4 cantos dessa terra. Os que estiver morto vai encontrar primeiramente com o Senhor, a trombeta tocará para eles primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados no piscar de olho, e em corpo incorruptível, através do Espírito Santo nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus. E assim estava Raabe esperando. E Raabe, por ela ter tido essa atitude, ela vai ser abençoada, porque depois Josué vai voltar, e ali a casa de Raabe, eles destroem toda Jericó, menos a casa de Raabe, por causa do cordão de escarlate vermelho que estava lá. A família de Raabe foi salva. Raabe foi salva, e Deus viu que aquela prostituta tinha sonho, tinha princípio, tinha um coração bom. Então Deus preparou um esposo para Raabe, aleluia. Raabe vai casar, Raabe casa com Salmão, e Raabe engravida e dá à luz um filho que nós pregou sobre ele sexta-feira passada, Boaz, o marido de Ruth, filho de Raabe e Salmão. Por isso que foi um homem bom, porque veio de uma mãe de fé, redimiu a Ruth, restaurou a vida de Ruth e de Noemi. E agora Raabe, Deus mudou a história de Raabe. Deus preparou até um marido para Raabe. E assim também é na vida de muitas prostitutas, de muitos que deixam esse mundo e vêm para Jesus de verdade. Quando a gente vem de verdade, Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história. E Raabe, ela entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou em Mateus capítulo 1 e 5, vai dizer: e Salmão gerou a Raabe Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Olha o que Deus não faz com o homem ou a mulher obediente. Quando é chamada, Deus chama prostituta, Deus chama ladrão, Deus chama homem limpo, mulher limpa. O importante, irmão, é quando Deus está chamando, não ficar dando desculpa, não ficar pondo impedimento, não ficar pondo obstáculo, mas sair do muro. E Deus deu tudo novo para Raabe. Raabe entra na genealogia de Jesus. Raabe, Tiago 2, aleluia, vai dizer de Raabe, oh, aleluia, o filho de Maria. Vai falar de uma mulher de fé, uma mulher exemplar, uma mulher de fé na Bíblia. Então o próprio Tiago vai dizer dela: louvado seja Deus, que isso também vai acontecer com a vida de homens e mulheres improváveis. Tiago 2:25, de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras,
Quando recolheu o emissário, despediu por outro caminho, porque fé tem que ter atitude. Não adianta eu estar na igreja e não sair do pecado. Estou na igreja, não mudo de vida. Estou na igreja, não me liberto. Estou em cima do muro do adultério. Estou em cima do muro da prostituição. Estou em cima do muro do orgulho. Estou na casa de Deus. Estou em cima do muro do egoísmo. Estou em cima do muro. Aleluia. Mas Raabe não. Quando Raabe ouve que aqueles homens estavam com ela, que era de Deus, que eram os homens que andavam com Josué, que era ungido, aleluia, ela agora muda de fé. E hoje em dia nós estamos numa geração que muitos encostam no homem ungido, numa mulher ungida para derrubar. Encosta, mas está mentindo no pecado. Encosta, mas está mentindo na sujeira. Mas nessa noite é diferente. Essa mulher é mulher que entra na história da Bíblia. Porque é mulher que não mente. Ela largou, foi tudo. Porque a fé exige mudança de obra. Não adianta você estar na igreja dia e noite, não mudar, não sair do pecado da lama. Você tem que jejuar, orar, para que essa carne, para que você renuncie. Porque a fé exige uma mudança de obra. A fé sem obra é morta. Raabe renuncia à prostituição. E Raabe agora, ela vai viver os frutos do Espírito Santo de Deus. Por isso Raabe vai entrar na galeria das heroínas da fé. Em Hebreus 11 vai dizer que, ora, sem a fé é o firme fundamento das coisas que espera, e a prova das coisas que não se vê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo sendo prostituta, tinha fé e foi escolhida dentro de uma cidade. E ali, aqui em Hebreus vai dizer também que Raabe é uma heroína. Nós só vamos ver falar de duas mulheres, Sara, que é aquela que acompanha Abraão, e Raabe, que foi uma mulher de fé. Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus. Aqui o 31 de Hebreus vai dizer: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Nós vamos ver que a missão dela foi pequena. Foi só acolher os espias, proteger. Você também tem uma missão aqui na terra. Você precisa descobrir ela. Quando Deus bater na tua porta e dizer: sua missão é ir para a igreja, tua missão é ajudar a igreja, é ajudar os irmãos, você cumprir aquilo. A missão de Raabe foi pequena. Foi só colocar os homens para dentro, fechar a porta e esconder. Como ela fez a missão, ela recebeu a salvação e a proteção, ainda teve a vida dela transformada e entrou no livro mais vendido, aleluia, da terra, que é a Bíblia Sagrada. Por isso muitas vezes você não tem tua vida liberta, transformada, porque você ainda vive no muro e você não quer obedecer o teu chamado. É o chamado que muda a nossa vida. É o chamado que muda o nosso caráter. Cada vez que você faz a missão que Deus te deu, com sinceridade e com respeito, com boas obras, Deus vai mudando seu caráter. Deus vai curando teu coração. Deus vai restaurando tua vida. Então, meu irmão, estamos aprendendo sobre Raabe. Que você seja uma Raabe da vida. Que você saia do muro, faz tua missão. O que Deus mandou você fazer aqui na terra, pela igreja, pelo reino, faz. E ali você vai ver tua vida abençoada, tua família. Você vai ter uma nova vida na presença de Deus. Essa é a história de Raabe. Raabe, grande mulher de fé e atitude. Que Deus abençoe os irmãos que acompanham nossas pregações na rede social. Inscreve no meu canal, deixa likezinho, compartilha. E muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Que Deus abençoe esse irmão que está aqui na casa do Senhor, aprendendo a palavra dele, em nome de Jesus.